Olá a todos, sejam bem-vindos a esse nosso vídeo. Eu me chamo Gabriele Kwiatkowski e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre empoderamento. Bem, o empoderamento é uma abordagem a projetos de trabalho que está baseado na delegação de poderes de decisão, autonomia e participação dos colaboradores na administração das empresas. Através dele, analisa-se o desenvolvimento ou o grau da maturidade do empoderamento na organização, avaliando o estágio evolutivo em que se encontram as áreas de gestão, as configurações organizacionais, as estratégias competitivas, a gestão de recursos humanos e a qualidade. O empoderamento ele é uma técnica de gestão baseada na descentralização de poder e autonomia de tomada de decisões, que visa uma maior participação da equipe em atividades organizacionais. Bem, a palavra empoderamento ela foi utilizada pela primeira vez por uma professora de gestão em Harvard. Ela defendia que a empresa atual ela deve ter um modelo com menos níveis de gestão e ser mais enxuta, mas com força de um elefante e agilidade de um ginasta. Então, apesar do conceito do empoderamento ser relativamente novo, alguns dos princípios que fazem parte dessa forma de gestão já eram utilizados anteriormente pelo mundo, por nomes que eram conhecidos no campo de estudo administrativo. Entre eles eu posso citar para vocês a General Motors e a Toyota, que já utilizavam anteriormente algumas dessas práticas de gestão. Então, o que eu posso dizer é que assim, apesar do empoderamento ter ganhado visibilidade e as práticas terem sido incorporadas agora, mais recente, às empresas, os seus princípios, na verdade, eles surgem no final do século XIX e no princípio do século XX, com as teorias de Taylor, que, na verdade, é considerado o pai da administração científica, e também através do engenheiro francês Henri Fayol, que é o principal expoente da teoria clássica. Então, esses autores, na verdade, eles introduziram conceitos como ascensão de ideias e produtividade e a diferenciação de setores dentro de uma organização e função da liderança gerencial mais formal. Mais tarde, por volta da década de 30, Elton Mayo desenvolveu aquilo que seria a base para o empoderamento se tornar uma tecnologia de engajamento pessoal, com as conclusões sobre o fator humano nas indústrias do século XX, que fazem parte da teoria das relações humanas. Então, com uma visão mais macro dos acontecimentos, os estudos sobre a teoria geral dos sistemas de Ludwig von Bertalanffy, que ele foi desenvolvido entre os anos de 50, entre 1950 e 1968, e com isso ele delineou as características que são inconfundíveis da prática do empoderamento. Para isso, tem 4 bases, 4 pilares que são principais. O empoderamento, na verdade, ele parte da ideia de dar às pessoas o poder, a liberdade e a informação que lhes permitam tomar decisões e participar ativamente da organização. A utilização de equipe autodirigidas e a adoção de sistemas orgânicos de administração e culturas participativas e abertas nas organizações, na verdade, significa que essas organizações estão tentando difundir e compartilhar o poder com todos os seus membros. Então, assim, eles abrem mão do controle que é centralizado. Isso é uma solução viável, na verdade, porque promove mais rapidez, mais flexibilidade e capacidade de decisão dentro da organização. Então, baseado nisso, a gente vê esses 4 que são as 4 pilares, né, as 4 bases. O primeiro seria o poder, né, porque ele dá poder às pessoas, delegando autoridade e responsabilidade em todos os níveis da organização. De certa forma, isso significa dar importância e confiar nas pessoas, dando mais liberdade e autonomia de ação. O segundo seria a motivação, onde ele proporciona motivação às pessoas para incentivar continuamente. Isso significa reconhecer o bom desempenho,
recompensar os resultados e permitir que as pessoas participem dos resultados do trabalho e festejem o alcance de metas. O terceiro seria o desenvolvimento, onde ele dá recursos às pessoas em termos de capacitação e desenvolvimento pessoal e profissional. O que isso significa? Significa treinar continuamente, proporcionando informações e conhecimento, ensinando continuamente novas técnicas, criando e desenvolvendo talentos dentro da própria organização. O quarto seria a liderança, que proporciona a liderança na organização. Quer dizer, ele significa orientar as pessoas, definir objetivos e metas, abrir novos horizontes, avaliar o desempenho e proporcionar também retroação. Então, veja, o empoderamento não é algo fixo, né? Mas ele funciona como um contínuo que vai desde um baixo até um elevado grau de delegação de poder. Quando esse grau ele é elevado, a gente está diante de equipes de alto desempenho graças à excelência dessa dinâmica e aos resultados que são proporcionados. Então, isso quer dizer que o conceito tem, na verdade, por objetivo capacitar as pessoas para processos decisórios, para que de uma instituição seja capaz de usar a tecnologia. É necessário ter premissas que podem ser, por exemplo, premissas que podem ser pré-definidas, como competência e experiência, que são pessoas com experiência e competência envolvidas em disseminar a tecnologia. Informações necessárias, compartilhar entre as pessoas envolvidas no processo. A recompensa adequada, que é o comprometimento das instituições com os colaboradores. Conhecimento de missão, quer dizer, ter a missão da instituição muito bem definida entre todos os colaboradores. E uma tolerância a erros. Então, na realidade, quer dizer, tem que se tolerar falhas em formas de decisões e planos de contingências. E para isso a gente tem 7 passos, que são 7 requisitos para um bom funcionamento do empoderamento. Então, a gente tem um primeiro passo, que seria a iniciativa. Um segundo passo, que seria desenvolver a confiança. Terceiro passo, visão. O quarto, fixação de metas. O quinto, a avaliação. Sexto passo, motivação. E o sétimo passo, que seria a tolerância a erros. Vamos ver sobre empoderamento e liderança. Então, quando a gente fala em empoderamento, é impossível deixar de falar e de associar isso à liderança e à cultura organizacional. É extremamente difícil utilizar técnicas tão eficazes e valiosas como empoderamento se temos uma cultura organizacional baseada em tomadas de decisões que são centralizadas. Então, é importante que as organizações saibam que delegamos a perda de poder e segurança. Pelo contrário, os processos ficam mais eficazes e os colaboradores se sentem, na verdade, mais úteis, porque eles fazem parte diretamente da tomada de decisão. A orientação e motivação dos líderes para a vantagem do empoderamento é um dos primeiros passos a dar, face aos receios sobre delegação de poderes e de restrição da função à própria delegação. Então, um líder, na verdade, além dele delegar, ele tem a atribuição de criar mecanismos para que seu grupo ou equipe possa caminhar. Então, ele vai proporcionar ferramentas que são necessárias para a execução dessas atividades e para a conclusão das tarefas e os processos envolvidos dentro da sua empresa. Então, o empoderamento, na verdade, ele faz uma relação direta com a cultura organizacional e com todos os seus objetivos. Dessa forma, o método utilizado, baseado nas teorias X ou Y e nos sistemas administrativos, pode ser autoritário coercivo, autoritário benevolente, consultivo e participativo, são os agentes que, na verdade, determinam a eficiência e a eficácia da utilização do empoderamento. Então, a gente pode ver agora o ciclo do empoderamento, né? Quais são as vantagens disso? As vantagens seriam,
por ter um propósito de descentralização, ele pode promover novos líderes, gerando oportunidades novas e ampliando a visão. Dessa forma, ele vai fazer o quê? Ele vai melhorar a tomada de decisões. Ele pode também melhorar o planejamento e execução das atividades, dessa forma, fortalecendo a confiança. Então, depois disso que a gente tem a divisão de liderança, onde as pessoas se sentem motivadas a mudar. Na verdade, há uma melhoria, existe uma melhoria geral no ambiente de trabalho, né? Também estimula a cooperação, reforça a confiança de todos, utilizando a estratégia do ganha-ganha. E todos vão vestir a camisa para ter uma empresa melhor. Vamos ver, assim, tem também o lado das desvantagens, porque pode haver um desvio de foco pelo fato da influência. Por exemplo, caso uma pessoa seja influenciada por um pensamento muito focado, egoísta e sem caráter, para implantar certas regras, vai ser necessário que a empresa seja grande, para ver uma diversidade de pessoas. Se não se implementar corretamente, vai ser um esforço que foi perdido, né? E tem também a parte do excesso de delegação de poderes. A gente pode ver também, depois disso, os 4 pilares segundo Chiavenato, né? De acordo com Chiavenato, uma organização é um conjunto de pessoas que atuam juntas em uma criteriosa divisão de trabalho para alcançar um propósito que seja comum. Partindo dessa definição, é possível entender que em uma organização a atividade básica dos colaboradores é cooperarem entre si para gerarem resultados à organização, que até então não seriam possíveis se não tivesse esse trabalho coletivo. Chiavenato cita também, no seu livro chamado Cartas a um Jovem Administrador, ele fragmenta nesse livro o empoderamento em 4 importantes áreas, que, segundo ele, integram o conceito geral dessa técnica, que é uma técnica gerencial. O primeiro seria dar importância e dignidade às pessoas. O que isso quer dizer? Na verdade, é fazê-las se sentirem valiosas, né? Fazê-las se sentirem necessárias, respeitadas, fortalecidas, benquistas, aceitas e imprescindíveis dentro da organização. Então, essa tarefa é inerente ao administrador e vai depender, em grande parte, da forma como se relacionar com seus colaboradores. Então, isso é algo como um relacionamento recíproco, onde alguém só responderá positiva ou negativamente de acordo com o tratamento que vai receber. Então, assim, você tem aquilo que você dá aquilo que você recebe, na verdade. O segundo seria a orientação às pessoas. Então, na verdade, isso trata-se de obter a colaboração por meio de orientação e jamais de coerção. No tratamento, quando ele é coercivo, com obediência cega às ordens, os colaboradores reagem com um comportamento totalmente passivo e reativo. O terceiro seria o desenvolvimento continuado das pessoas. Então, nesse caso, o empoderamento, ele transforma as pessoas em talentos, né? De forma que elas aprendem a trabalhar em equipe. E a ideia principal é que o colaborador que esteja devidamente treinado e devidamente orientado passe a ser um multiplicador de conhecimento e habilidades. E dessa forma, ele possa ajudar a treinar e orientar os outros colaboradores. Então, nisso a gente entende como um aprendizado contínuo. Então, quer dizer, se por um lado, muitos patrões, né, muitos donos de empresa preferem gastar o tempo queixando-se da falta de mão de obra qualificada, existe um outro lado que também tem pessoas que são patrões, são donos de empresas que são empreendedores, que deixam de reclamar e passam a qualificar a equipe que tem. Então, eles vão oferecer às pessoas a oportunidade de participar em cursos preparatórios de especialização
e às vezes vão ser custeados em totalidade ou mesmo em parte pela própria empresa. E a orientação vai despertar neles um comportamento ativo e proativo. Em quarto, a gente tem a definição de objetivos que são objetivos consensuais com as pessoas. Então, trata-se de definir, junto com a equipe, os objetivos que deverão ser atingidos. Deve-se reforçar os objetivos, avaliar os progressos, discutir com todos, corrigir possíveis falhas, fazer alterações, obter sugestões, incentivar esforços e reconhecer o bom desempenho. Quando se fala em empoderamento, é praticamente impossível não associar a prática à cultura organizacional e à liderança. Entretanto, essa abordagem de trabalho está muito longe de ser uma exclusividade dos líderes. O ideal, na verdade, é que o empoderamento ele seja praticado por representantes de diferentes níveis hierárquicos. Então, quanto mais pessoas, na realidade, puderem adotar essa estratégia, melhor. Por outro lado, as tarefas e responsabilidades não devem ser distribuídas de forma aleatória, especialmente se a equipe não estiver preparada. Então, a implementação do empoderamento é um processo que tem que acontecer de forma gradual, que envolve diferentes fatores e não vai acontecer do dia para a noite. Então, nesses casos, tem que existir paciência, porque, do contrário, os resultados podem não ser os que se estão esperando, né? Então, o que a gente vê é que, assim, na realidade, o empoderamento ele não pode ser confundido com uma mera delegação de tarefas e tampouco pode ser baseado no estilo tradicional de gerenciamento, que é organizar, delegar e supervisionar. Na verdade, o empoderamento ele vai muito além disso, porque ele atinge a esfera do comprometimento e responsabilização. Então, nesse conceito, é preciso que os profissionais se sintam como parte do negócio, que são membros diretamente responsáveis pelo sucesso da empresa. Bom, isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que esse vídeo tenha sido, de certa forma, útil e espero encontrá-los em outra oportunidade. Muito obrigada a todos.